Meu caro Paulo Portas, Virgílio Macedo, Álvaro Castelo Branco, Carlos Costa Neves, deputados, autarcas, militantes e simpatizantes do CDS e do PSD, meus caros amigos. Esta é a hora de falar com os portugueses, com os nossos apoiantes, mas em geral com todos os portugueses, com todos aqueles que votaram no dia 4 de outubro. E nesse dia as decisões foram claras e inequívocas. O povo votou e o povo decidiu. O povo votou e decidiu que o primeiro-ministro seria Pedro Passos Coelho, o povo votou e decidiu que o vice-primeiro-ministro seria Paulo Portas, o povo votou e decidiu que a coligação Portugal à frente governaria Portugal. O povo votou e decidiu que o projeto que queria concretizar era um projeto de crescimento sustentável, de reposição e de recuperação gradual dos rendimentos, de reformas estruturais para libertar o potencial de crescimento de Portugal. O povo votou e decidiu que não queria voltar à casa partida. O povo votou e decidiu que não queria voltar a políticas que voltassem a causar a bancarrota e a insustentabilidade económico-financeira. Mas o povo votou e decidiu também que era importante criar condições de compromisso. A nossa coligação venceu de forma clara e inequívoca. Não alcançou a maioria absoluta, mas nunca foi obrigatório em Portugal que se alcançasse uma maioria absoluta para se ter o direito de governar. O povo votou e decidiu que competia ao PSD, ao CDS e ao Partido Socialista colocar o interesse nacional acima do interesse partidário ou do interesse pessoal. O povo votou e decidiu que teríamos de olhar para um programa de compromisso que, sendo baseado naquele que foi sufragado pelo povo, pudesse incorporar outros pontos de vista por parte daqueles que, não vencendo as eleições, teriam, obviamente, o direito de enriquecer esse programa político. E fizemos a nossa parte. De uma forma humilde, aberta, construtiva, partimos para negociações de boa fé com o Partido Socialista. Nessas negociações, Pedro Passos Coelho, Paulo Portas e as nossas delegações apresentaram ao Partido Socialista uma total abertura de discutir todas as propostas que o Partido Socialista quisesse colocar na mesa. Não apresentaram uma única proposta. Tivemos, de uma forma atrevida, como disse na altura o Primeiro-Ministro, de tentar adivinhar o que é que da agenda do Partido Socialista era mais importante para que fosse incorporado no nosso programa. A isto disseram zero. E quando lhes foi pedido, digam lá então o que é mesmo decisivo para que possamos viabilizar um projeto político em Portugal, para termos estabilidade e governabilidade para continuar a reformar Portugal, percebemos que a questão não era de estabilidade nem de governabilidade, era apenas uma questão de ressentimento e de apetite pelo poder. O povo votou e decidiu, e nós estamos de consciência tranquila porque honramos o voto do povo, seja daqueles que votaram em nós, seja daqueles que, não tendo votado em nós, não queriam uma decisão na Secretaria nas costas do povo. Meus caros amigos, eu sou conhecido por ser uma pessoa de compromissos. Nas últimas 4 semanas, em todas as entrevistas que dei, procurei revelar não só boa fé, porque esse é um património nosso, mas criar sempre condições para que o Partido Socialista ainda pudesse aproveitar, num último momento de responsabilidade, condições para retomar a mesa das negociações e o projeto político daqueles que são defensores da União Europeia em Portugal. Recusei-me sempre a cair nas últimas 4 semanas num manicaísmo ou numa radicalização esquerda-direita. Apelei à história do PS e ao seu sentido de responsabilidade, nunca confundindo o líder do PS com os seus militantes e com os seus eleitores.
Mas hoje, depois do que aconteceu ontem, não pouparei nos adjetivos, porque o que ontem aconteceu é indesculpável por parte dos partidos que avançaram para o derrubo do governo. A operação de derrubo do governo, ardilosamente orquestrada nas últimas 4 semanas e ontem consumada, não tem ética, é imoral, é ilegítima e é indigna. Estamos perante um processo que é ilegítimo e que é indigno, não pelo que fizeram à coligação Portugal à Frente, mas pelo que fizeram à democracia portuguesa. O voto democrático, não apenas dos 2 milhões de portugueses que votaram no PSD e no CDS coligados, mas também de todos os portugueses que votaram livremente em todos os partidos, foi sequestrado pela decisão ontem tomada. Foi sequestrado pelo ressentimento e foi sequestrado pelo apetite pelo poder. Mas não nos equivoquemos. O que está aqui em causa não é uma questão legal ou constitucional. Não é por ser legal que é ético. Não é por ser constitucional que é legítimo. Nós não confundimos a ética com a lei. A ética é mais do que a lei. A ética funda-se nos valores e nos princípios. Funda-se na dignidade, na confiança, na responsabilidade. O Partido Socialista foi um grande partido. O que ontem aconteceu é uma nódoa na história do Partido Socialista que Mário Soares, Jorge Sampaio, António Guterres e António José Seguro não mereciam. Mas que não exista nenhum equívoco. Nós não temos nenhum problema com os eleitores de esquerda. Atenção, não nos equivoquemos naquilo que está em causa e naquilo que ontem aconteceu. O nosso problema não é com aqueles que votaram naqueles partidos. Esses eleitores estão seguramente também perante um quadro de perplexidade. Também eles foram traídos com aquilo que ontem aconteceu. Quem votou nos partidos de esquerda não esperava que esses partidos, que as direções desses partidos, traíssem o sentido de voto daqueles que votaram em projetos, em bandeiras, em agendas e em estratégias. Nós não nos podemos confundir neste processo. Esses eleitores votaram num programa, como disse, e saiu-lhes um prato de lentilhas. Mas o que ontem aconteceu tem consequências mais graves do que o derrubo, grave e sério, do governo legítimo de Portugal. O que ontem aconteceu mina a confiança na recuperação da economia em Portugal. Não passaram muitas horas e já é fácil perceber os efeitos de desconfiança e de menor credibilidade que demoramos 4 anos a conquistar com o sacrifício de todos os portugueses. O que ontem aconteceu é grave porque reabre velhas querelas que estavam arrumadas entre esquerda e direita. Aquilo que se pedia aos políticos e a Portugal não era que olhassem para 75, era que olhassem para 2020 e para 2025. Em terceiro lugar, aquilo que ontem aconteceu alarga o fosso entre os cidadãos e a política, entre os eleitos e os eleitores. Durante anos falamos de reforma do sistema político, de sistemas eleitorais, de mecanismos de aprofundamento da democracia e da cidadania. Mas há uma coisa basilar, meus caros amigos, em todos estes processos. É mesmo uma premissa da confiança política, que é a verdade democrática. E aquilo que ontem aconteceu mina esse espírito de confiança e, de uma só vez,
deu uma forte machadada em todos os esforços que todos fazemos em vários partidos políticos para trazer mais gente e mais confiança para a política. Meus caros amigos, esta operação, além de consistir numa fraude pós-eleitoral, baseia-se numa outra falsidade. O dito acordo não confere solução de governabilidade estável, duradoura, coerente e credível. O referido acordo não transforma uma maioria negativa numa maioria positiva. E o referido acordo não refere uma única vez os compromissos europeus e internacionais aos quais estamos vinculados. Estas eram matérias basilares de qualquer acordo que gerasse estabilidade e governabilidade. Assim, o referido acordo origina uma solução de governo mais minoritária do que a solução de governo da coligação Portugal à frente. O referido acordo não corresponde àquilo que o Presidente da República exigiu, nem sequer àquilo que o Dr. António Costa prometeu na noite eleitoral e nas semanas seguintes. Por isso, é importante voltarmos à questão da estabilidade. Como disse há pouco, este acordo não traduz uma solução estável porque a estabilidade não decorre apenas da aritmética. O Dr. Paulo Portas tem feito questão de o afirmar várias vezes. E neste caso, nem sequer a estabilidade aritmética está garantida depois do derrube ontem concretizado. Aquela aritmética serviu para destruir. Não tem nenhuma garantia de que servirá para construir. Mas há duas dimensões importantes da estabilidade, outras duas dimensões, que é a da confiança entre as partes e a da coerência nas políticas. Eu pergunto que estabilidade decorre de um programa que não é consistente e que não é coerente, de um programa que é uma autêntica rendição, em que todos os partidos envolvidos se foram rendendo, prescindindo das suas bandeiras, muitas delas com 40 anos, para que se pudesse forjar um programa de mínimos. Não há estabilidade sem coerência e sem consistência. Não há estabilidade sem avanço em torno de reformas estruturais. Mas há uma segunda dimensão importante além da inconsistência e da incoerência, que é a da confiança. Não há estabilidade sem confiança. E eu pergunto que confiança existe entre parceiros que não só se foram criticando violentamente durante 40 anos, mas até há um mês, de uma forma muito clara, mas que, além disso, não só não conseguiram fazer um acordo, têm 3 papelinhos, assinaram na quase clandestinidade, com um modelo de geometria variável, em que o Bloco de Esquerda assegurou grupos de trabalho com o Partido Socialista e os outros, pelos vistos, se limitam a 2 papelinhos assinados. Que confiança existe num acordo que nem naquilo que é básico, que é o Orçamento de Estado e o não derrubo do Governo, assegurou o voto solidário. Estamos, portanto, a falar de um acordo que não é estável, que não é duradouro, que não é coerente, que não é credível, que não assenta na confiança entre as partes, que não traduz sentido de projeto e visão estratégica, mas é apenas um manual de sobrevivência. Eu diria que não é um acordo, é um caterpillar. É um caterpillar porque a sua única vocação foi derrubar. O único interesse, o único mote, a única ambição que aqueles partidos têm para Portugal limitou-se àquilo que ontem aconteceu, que foi o derrube do governo. Para terminar, minhas queridas amigas e meus caros amigos, e nós, PSD, e nós, CDS, e agora direita, e agora centro-direita, e agora centro, e agora centro-esquerda. O que vamos fazer? Vamos fazer aquilo que sempre fizemos. Nós cá estaremos de cabeça levantada a defender Portugal, com a autoridade moral de quem coloca e colocará o interesse de Portugal e dos portugueses acima do interesse partidário ou do interesse pessoal.
Como ontem disse Pedro Passos Coelho, nós não abandonamos o nosso país. Viva a democracia! Viva a democracia! Viva a democracia! Viva Portugal!